Depois de perderem o pai e caírem sob o cruel domínio da madrasta, Thomas e Alejandro não tiveram escolha a não ser fugir para se salvarem. No entanto, sua busca desesperada por refúgios levou a um segredo antigo e perigoso, uma verdade oculta que eles nunca poderiam ter imaginado, e que mudaria seus destinos para sempre. Na pequena cidade onde Alejandro Vasques passou seus primeiros anos, cada detalhe se entrelaçava em uma tapeçaria de vida tranquila e simples. Se essa história já tocou seu coração desde o começo, eu te desafio a clicar em curtir em menos de 5 segundos e me contar de qual parte do mundo você está assistindo. As casas, com suas fachadas brancas e tijolos rústicos, pareciam guardar as memórias de cada família que já havia vivido dentro de suas paredes. O cheiro da terra molhada após uma chuva se misturava com o aroma do pão fresco da mãe, transformando cada manhã em um ritual de calor e conforto. Alejandro sempre acordava com o som dos pássaros sobrevoando a cidade, seus cantos entrelaçados com as batidas suaves do martelo de seu pai na oficina de carpintaria. Seu pai, um homem forte de mãos calejadas, trabalhava incansavelmente o dia todo, criando peças de notável beleza e precisão. Alejandro o observava com admiração silenciosa, convencido de que nada jamais poderia derrubar aquele homem poderoso, seu herói. A vida continuou pacificamente até o dia em que tudo se desfez. Aquela manhã fatídica amanheceu com uma névoa densa, como se até o céu soubesse o que estava por vir. Alejandro acordou com o coração inquieto, uma inexplicável sensação de vazio. Descendo as escadas, encontrou a mãe à mesa, mãos unidas, o olhar perdido na distância. Seu pai, que havia saído na noite anterior para uma entrega na cidade vizinha, não havia retornado. A espera se estendeu por horas agonizantes, cada minuto mais sufocante que o anterior, até que um vizinho apareceu à porta, com um rosto sombrio e palavras embargadas. A notícia de que seu pai havia sido encontrado morto, caído à beira da estrada, abalou Alejandro profundamente. A explicação oficial foi um acidente, mas algo não se encaixava. As circunstâncias eram vagas, as respostas insuficientes. Alejandro, ainda tão jovem, não conseguia entender como um homem tão forte e cuidadoso poderia simplesmente desaparecer, deixando para trás um enorme vazio e um eco de dor. Toda a vila sentiu o impacto daquela perda. Vizinhos vinham diariamente, trazendo comida, oferecendo consolo, mas nada podia preencher o vazio que havia se instalado em sua casa. Sua mãe, que antes alegrava seus dias com canções e sorrisos, definhava como uma flor esquecida no deserto. E Alejandro, embora não soubesse como, entendeu que a partir daquele momento, teria que assumir uma responsabilidade maior, especialmente para proteger seu irmãozinho, Thomas. O que Alejandro não sabia era que o destino guardava um golpe ainda mais cruel. Semanas após a morte de seu pai, Dolores chegou. Era uma mulher de aparência imponente, com um rosto impecavelmente maquiado e modos refinados que contrastavam fortemente com a simplicidade dos aldeões. Ela se aproximou da mãe de Alejandro, oferecendo apoio e palavras de conforto, como alguém que entendia a dor da perda. Era hábil em usar palavras doces, oferecer um ombro e preencher a casa com sua presença maternal. Mas havia algo em Dolores que inquietava Alejandro profundamente. Seus olhos frios e penetrantes pareciam perscrutar cada canto da casa, como se catalogasse tudo de valor. Pouco a pouco, Dolores se tornou uma figura inevitável na família, passando de amiga da mãe a uma presença constante em cada refeição, em cada tarde tranquila. Com a mãe de Alejandro emocionalmente enfraquecida, a proposta de casamento chegou como uma solução, uma promessa de estabilidade e apoio. Alejandro sentiu um peso enorme no peito ao ver aquela mulher dominar cada aspecto de suas vidas. No dia do casamento, uma cerimônia rápida e sem graça, Alejandro observou Dolores à distância, uma silhueta que acabará de assumir o controle total de sua família, seu semblante sereno ocultando as sombras de suas verdadeiras intenções. Após o casamento, Dolores descartou sua máscara gentil e revelou sua verdadeira natureza.
Para ela, Alejandro e Thomas não passavam de obstáculos, e ela não escondia seu desprezo por eles. Com uma rigidez quase militar, ela impunha tarefas diárias aos meninos, que passavam horas esfregando o chão, limpando janelas e carregando água do poço. As punições eram severas e muitas vezes desproporcionais. Um prato mal colocado ou um chão que não brilhava o suficiente eram motivos para humilhação, e Dolores os fazia repetir as tarefas até que seus pequenos corpos estivessem exaustos. Sua crueldade não tinha limites. Em uma noite fria de inverno, Thomas, por derrubar uma colher durante o jantar, foi obrigado a passar horas ajoelhado no chão gelado enquanto Dolores observava impassível, de braços cruzados, um sutil sorriso de satisfação em seu rosto. Alejandro, testemunhando o sofrimento do irmão, sentiu uma raiva silenciosa crescer dia a dia. Mas ele sabia que uma reação impulsiva só traria mais sofrimento para ambos. Então, ele suportou tudo em silêncio, fazendo o possível para que Thomas não percebesse seu desespero. Foi nesse espetáculo de horror diário que Alejandro começou a se transformar. Cada insulto de Dolores, cada comando gritado, era gravado em sua mente como se ele estivesse preparando uma história que o mundo um dia poderia ouvir. Ele encontrou um velho caderno, o mesmo que seu pai usava para fazer anotações, e começou a escrever, expressando sua dor e ódio em palavras que só ele podia ler. Escrever se tornou seu refúgio, um espaço seguro onde ele podia ser verdadeiramente ele mesmo, livre das correntes que Dolores tentava impor. Aquela casa, antes um lar acolhedor, havia se tornado uma prisão. Dolores monitorava cada movimento, controlava cada aspecto de suas vidas com uma precisão obsessiva. E o mais doloroso para Alejandro, ele via sua mãe definhar, incapaz de se rebelar ou defender seus filhos. Dolores a mantinha sob sutil manipulação, convencendo-a de que toda aquela severidade era necessária para que Alejandro e Thomas aprendessem valores. Mas Alejandro sabia que não era por valores, era pela luxúria, pelo poder, pela necessidade de Dolores de provar que podia dobrar aquela família à sua vontade. Os anos ao lado de Dolores foram um teste constante de resistência. Alejandro, agora mais velho, havia se tornado um jovem sério e de poucas palavras, mas cada vez mais determinado a escapar dessa opressão. Ele sabia que seu destino não era ali, que sua alma não podia permanecer acorrentada. Em momentos de solidão, Alejandro sonhava com o dia em que de alguma forma se libertaria e a Thomas daquela cidade, deixando para trás as sombras que Dolores havia lançado sobre suas vidas. Com o tempo, Alejandro e Thomas se resignaram a viver sob o jugo de Dolores, mas no fundo de suas almas, uma dor silenciosa e uma raiva crescente os consumiam dia após dia. Cada nascer do sol naquela casa parecia o prelúdio de uma punição inevitável. Dolores, sempre vestida com roupas elegantes que contrastavam cruelmente com a pobreza em que mantinha os meninos, governava cada canto da casa com uma frieza inquietante. Sua presença preenchia o ar com uma tensão espessa. Quando ela caminhava pelo corredor, seus saltos ressoavam como um julgamento inescapável, e Alejandro e Thomas sabiam que tinham que manter a cabeça baixa, evitando sua atenção a todo custo. Dolores não apenas controlava suas ações, mas também havia se apropriado de suas palavras, de seus pensamentos. A mãe de Alejandro e Thomas, que antes os cobria de carinho e ternura, havia caído em um estado de completa apatia, dominada pela influência opressora de Dolores. Ela mal falava com eles, seu olhar perdido em algum lugar invisível, submersa em uma tristeza que parecia consumir sua essência. Alejandro a observava em silêncio, vendo aquela mulher forte e amorosa que lhe dera a vida definhar como uma vela consumida pelo vento, incapaz de protegê-los ou mesmo de encará-los. No fundo, ele sabia que sua mãe também era uma prisioneira, presa em uma teia de mentiras e manipulações da qual, como eles, ela não sabia como escapar. Todos os dias, Dolores encontrava novas maneiras de humilhá-los. Uma tarde, enquanto Alejandro e Thomas trabalhavam no jardim, capinando sob o sol escaldante sem água para saciar a sede,
Dolores se aproximou e os observou com uma expressão de desprezo. Seu olhar frio e calculista os examinava como se fossem menos que humanos, meras ferramentas para satisfazer seus caprichos. Então, com um sorriso venenoso, ela deixou cair um vaso de cerâmica no chão, quebrando-o em pedaços. Alejandro congelou, vendo os fragmentos espalhados pela terra, e sentiu um nó na garganta imaginando o que Dolores exigiria. Limpem isso, ela ordenou com voz aguda, e quero cada pedaço recolhido. Não quero ver um único caco no chão quando terminarem. Alejandro, com a mandíbula cerrada, ajoelhou-se ao lado de Thomas e começou a recolher os fragmentos de cerâmica com as mãos nuas. O sol batia em suas costas, e cada movimento era uma tortura, pois as bordas afiadas dos pedaços de vaso cortavam sua pele. Dolores os observava das sombras, de braços cruzados e um sorriso doentio de satisfação. Não era a primeira vez que ela os obrigava a fazer trabalhos dolorosos, mas essa tarefa parecia especialmente cruel. Alejandro, segurando as lágrimas e a dor nas palmas das mãos, concentrou-se em sua promessa, na esperança de que um dia eles escapariam daquele inferno. Quando terminaram, ambos tinham as mãos cheias de pequenos cortes e unhas enegrecidas de terra e sangue seco. Alejandro olhou para Dolores com uma mistura de desafio e ressentimento, mas ela, impassível, simplesmente virou as costas e saiu sem dizer uma palavra, deixando-os sujos e exaustos. Alejandro não pôde deixar de sentir uma raiva ardente consumi-lo, um desejo de justiça que, embora parecesse inatingível naquele momento, aninhava-se profundamente em seu coração. Naquela noite, Alejandro sentou-se ao lado de Thomas no pequeno quarto que compartilhavam. Seu irmãozinho, exausto e com o rosto marcado pela poeira e lágrimas secas, encolheu-se ao seu lado, buscando o conforto. Alejandro sentiu uma profunda tristeza ao vê-lo tão vulnerável, tão exposto a uma crueldade que nenhuma criança deveria experimentar. Thomas pegou sua mão, observando os cortes que ainda sangravam um pouco, e com uma voz fraca perguntou: Alejandro, por que ela não gosta da gente? Essa pergunta foi como uma adaga para Alejandro, que sentiu o peso das injustiças se tornar insuportável. Como poderia ele explicar ao irmão que Dolores não apenas não os amava, mas se deleitava em vê-los sofrer? Como poderia ele dizer que aquela mulher, que aos olhos de todos na vila era uma esposa devotada e sacrificada, era na verdade a pior sombra que poderia ter cruzado suas vidas? Eu não sei, Thomas, respondeu ele, a voz embargada. Mas um dia vamos sair daqui, eu prometo. Um dia esta casa ficará no passado, e seremos livres. Thomas olhou para ele com uma mistura de esperança e medo e assentiu, agarrando-se à promessa do irmão como a um salva-vidas em uma tempestade. Alejandro sabia que sua promessa era frágil, que ele realmente não tinha um plano, mas também sabia que não podia deixar Thomas perder a esperança, porque se ele o fizesse, aquela casa os devoraria a ambos. A partir daquela noite, Alejandro se dedicou ainda mais ao seu caderno, aquele diário secreto onde escrevia cada pensamento, cada humilhação e cada promessa de justiça. As páginas daquele caderno testemunhavam sua dor e sua determinação, um refúgio onde ele podia ser honesto consigo mesmo sem medo de represálias. Cada palavra que escrevia era como um tijolo no caminho para sua liberdade, uma maneira de expressar o que sua voz não podia dizer em voz alta. Alejandro começou a observar Dolores mais de perto, estudando seus gestos, suas palavras, procurando qualquer sinal de fraqueza, qualquer rachadura naquela fachada de perfeição que ela apresentava ao mundo. Ele sabia que Dolores tinha segredos, coisas que ela escondia até da mãe de Alejandro, e ele começou a se apegar à ideia de que talvez, se pudesse descobrir alguns desses segredos, encontraria uma maneira de escapar de seu controle. Assim, todos os dias, Alejandro se tornou um observador silencioso, uma testemunha das sombras que assombravam aquela casa. Ele sabia que, embora estivessem presos, um dia encontraria uma maneira de devolver a Dolores cada uma das feridas que ela lhes havia causado.
Os dias se passavam em um ciclo exaustivo de trabalho, humilhação e uma dor que Alejandro e Thomas aprenderam a carregar em silêncio. Dolores não deixava um único dia passar sem encontrar uma desculpa para submetê-los a novas tarefas, sempre vigiando, deixando claro que qualquer sinal de rebeldia seria severamente punido. Em uma noite em particular, após um dia exaustivo em que Dolores os havia forçado a limpar o sótão, uma tarefa que lhes custou horas devido à quantidade de poeira e móveis antigos que cobriam cada canto, Alejandro e Thomas voltaram para o quarto com os pulmões cheios de poeira e as mãos em carne viva. Desabaram em suas camas, exaustos e cobertos por uma camada cinzenta que parecia impossível de remover, e com uma tristeza que mal conseguiam conter. Alejandro observava as paredes descascadas de seu quarto, aquelas paredes que haviam testemunhado suas risadas de infância, e sentia a memória daqueles tempos felizes se desvanecer a cada dia sob o domínio de Dolores. Naquela noite, enquanto tentavam adormecer, Alejandro ouviu passos suaves se aproximando pelo corredor. Ele se enrijeceu instantaneamente, reconhecendo o ritmo dos passos de Dolores. Seu coração começou a bater mais rápido, o simples som dela havia se tornado motivo de alarme, um sinal de que algo ruim estava prestes a acontecer. A porta do quarto se abriu lentamente, e a figura de Dolores se silhuetou contra a penumbra do corredor. Alejandro sentiu um arrepio ao ver seus olhos brilharem com aquela mistura de desprezo e malícia que ele achava insuportável. Alejandro, ela disse em voz baixa, seu tom ácido cortando o silêncio como uma faca. Venha cá. Alejandro se levantou com esforço, gesticulando para Thomas ficar na cama. Ele caminhou até a porta, sentindo um nó no estômago enquanto seguia Dolores pelo corredor. Ela o levou até a cozinha, onde um candelabro iluminava fracamente a mesa, criando sombras longas e distorcidas nas paredes. Dolores sentou-se em frente a ele, seus dedos tamborilando na madeira com uma calma inquietante. Tenho notado que você anda um pouco desafiador ultimamente, Alejandro, ela começou, seus olhos fixos nos dele, como se tentasse ler seus pensamentos mais profundos. Eu não gosto disso. Não gosto que você pense que pode se esconder de mim. Alejandro sentiu a pele arrepiar-se com aquelas palavras, mas manteve o olhar baixo, lembrando-se de que qualquer demonstração de raiva seria usada contra ele. Dolores o observava com um sorriso satisfeito, como se desfrutasse de seu desconforto, como se seu sofrimento fosse algum tipo de entretenimento para ela. Eu sei que você tem um caderno, Alejandro, continuou ela, a voz suave, mas cheia de veneno. O que você tanto escreve nele? Você tem algo a me dizer? Alejandro sentiu o coração parar, seu caderno, seu refúgio, sua única rota de fuga, estava agora sob o olhar inquisidor de Dolores. No entanto, ele conseguiu manter a calma, lembrando-se de não trair nada. Sem olhar para os olhos dela, ele respondeu, eu só escrevo coisas sem importância, senhora. Memórias do meu pai, coisas que não quero esquecer. Dolores inclinou-se para ele, seus olhos piscando com uma suspeita que o fez prender a respiração por um momento. Alejandro pensou que ela podia ver além de suas palavras, que ela era capaz de ler o verdadeiro propósito de seu caderno. Mas depois de alguns segundos de silêncio, Dolores soltou uma risada seca e amarga. Espero que sim, Alejandro, porque lembre-se, nesta casa não há segredos. O que eu não sei, descobrirei mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecer, você e seu irmão se arrependerão. A ameaça pairava no ar como veneno invisível. Dolores se levantou da mesa, olhando para ele uma última vez com aquele desprezo que se tornará tão familiar, e então desapareceu no corredor, deixando Alejandro sozinho na penumbra da cozinha. Ele ficou ali por alguns minutos, sentindo o coração disparar e uma mistura de medo e fúria o tomar. Dolores havia chegado perto demais de seu único refúgio, a única coisa que lhe permitia suportar a realidade, e isso o encheu de um terror que ele nunca havia sentido antes. Quando finalmente voltou para o quarto,
encontrou Thomas acordado, olhando para ele com olhos preocupados. Alejandro tentou sorrir, mas o nó no peito o impedia até de fingir tranquilidade. O que ela queria? Thomas perguntou em voz baixa, como se tivesse medo de que Dolores ainda pudesse ouvi-los. Alejandro sentou-se ao lado dele, batendo nas costas para tranquilizá-lo. Nada importante, só queria me lembrar quem manda aqui, respondeu ele, tentando fazer sua voz parecer calma, embora por dentro sentisse cada palavra queimar sua garganta. Naquela noite, Alejandro não conseguiu dormir. Passou as horas acordado, olhando para o teto e pensando no perigo em que estava. Ele sabia que tinha que ser mais cuidadoso do que nunca com seu caderno, que se Dolores o encontrasse, tudo estaria perdido. Mas, ao mesmo tempo, sentiu sua determinação se fortalecer. Aquela ameaça, longe de quebrá-lo, havia acendido um desejo ainda mais forte de resistir, de encontrar alguma forma de escapar daquela vida e proteger Thomas da sombra maligna que pairava sobre eles. No dia seguinte, Alejandro decidiu esconder o caderno onde Dolores jamais o encontraria, um espaço entre as tábuas soltas do piso de seu quarto, debaixo de sua cama. Ele se certificou de cobri-lo com poeira e um pano velho para que parecesse um esconderijo esquecido, um lugar que ninguém teria motivos para verificar. Toda vez que Dolores entrava em seu quarto, ele prendia a respiração, rezando silenciosamente para que seu esconderijo permanecesse seguro. Ele sabia que aquela mulher era capaz de qualquer coisa, e se o plano dela era esperar até que ele baixasse a guarda, ele também deveria esperar o momento certo para agir. Semanas se passaram, e Alejandro, mais cauteloso do que nunca, guardava seu caderno como um tesouro proibido. Os dias na casa de Dolores se tornaram uma tortura contínua, onde a cada minuto ele tinha que medir seus movimentos, suas palavras, até mesmo seus pensamentos. Ele sabia que Dolores observava tudo com a meticulosidade de uma caçadora à espreita, buscando qualquer sinal de rebeldia, qualquer indicação que pudesse justificar um novo castigo. Mas Alejandro era forte, e mesmo que Dolores não lhe desse trégua, ele resistia a perder a esperança. Todas as noites, à fraca luz de uma vela e com a furtividade de um ladrão, ele adicionava detalhes de seus dias em seu caderno, as injustiças que ele e Thomas suportavam, e memórias de seu pai, mantendo-o vivo em suas páginas. No entanto, com o tempo, Dolores ficou ainda mais desconfiada. Os pequenos atos de resistência que Alejandro pensava estar escondendo bem se tornaram, aos olhos de Dolores, sinais de que o menino estava guardando algo. Ela começou a notar como Alejandro desviava o olhar sempre que ela mencionava o caderno, e com cada um desses detalhes, sua irritação crescia. Em vez de punições diretas, Dolores começou a impor tarefas absurdas e humilhantes que tinham apenas um propósito: quebrar o espírito de Alejandro, fazê-lo render sua vontade de lutar. Um dia, Dolores os forçou a lavar a fachada da casa do amanhecer ao anoitecer. Era um dia de inverno, e a água gelada penetrava em seus ossos, fazendo Alejandro e Thomas tremerem a cada balde que jogavam contra a parede. Seus dedos ficaram dormentes, seus corpos doíam, mas Dolores os observava da janela, observando com fria satisfação, desfrutando de seu sofrimento. Thomas, sem entender por que tinham que suportar tanto, olhou para Alejandro com lágrimas nos olhos, sua respiração ofegante pelo frio e pelo esforço. Alejandro, não aguento mais, ele murmurou com a voz embargada, suas mãos trêmulas tentando segurar o balde vazio. Alejandro sentiu uma dor profunda ao ver o rosto exausto do irmão. Ele havia prometido protegê-lo, mantê-lo seguro, mas a cada dia sentia que essa promessa se tornava impossível de cumprir. Ele se ajoelhou ao lado dele, segurando seu rosto com as duas mãos, e sussurrou: Thomas, só mais um pouco. Faremos isso juntos. Lembre-se do que eu te prometi, irmão. Um dia tudo isso ficará para trás. Thomas o olhou, os olhos cheios de tristeza, mas Alejandro pôde ver uma faísca de resistência nele. Seu irmãozinho, embora frágil,
estava começando a entender a importância de não desistir, de permanecer firme, de aguentar. Alejandro o ajudou a se levantar, e juntos continuaram a tarefa sob o olhar implacável de Dolores, suportando o frio, a dor e a humilhação. Cada gota de água gelada que tocava sua pele era um lembrete da dureza de sua situação, mas também uma promessa silenciosa de que essa adversidade os tornaria mais fortes. Naquela noite, depois de terminar a tarefa interminável, Dolores lhes negou o jantar. Em vez disso, ela deixou um pedaço de pão duro e um copo de água na mesa da cozinha. Alejandro, faminto e exausto, pegou o pão e o partiu em dois, dando a porção maior a Thomas, que a recebeu em silêncio, sem ousar protestar. Ambos comeram em silêncio, o pão arranhando suas gargantas e a água fria descendo por seus estômagos vazios. A fome era uma dor silenciosa, mas Alejandro aprendeu a conviver com ela, a vê-la como um dos muitos testes que precisava superar. Naquela noite, enquanto Dolores dormia em sua cama luxuosa, cercada por cortinas e lençóis finos, Alejandro e Thomas se encolheram em sua pequena cama, buscando o calor da companhia um do outro. Alejandro, sentindo sua determinação se fortalecer a cada dia que passava, pegou seu caderno com as mãos trêmulas e escreveu uma promessa a si mesmo: vou resistir por mim e por Thomas. Vou resistir até que não haja mais força em meu corpo. Essas palavras, embora simples, eram para Alejandro um lembrete de seu propósito, uma âncora que o mantinha firme em meio à tempestade. Os dias de Dolores pareciam intermináveis, e seus maus-tratos se intensificavam, mas Alejandro e Thomas, unidos pela dor compartilhada, desenvolveram uma força silenciosa. Embora seus corpos enfraquecessem, seus corações resistiam, e cada olhar de compreensão que compartilhavam era um ato de desafio, um testemunho de que, apesar de tudo, eles ainda eram livres por dentro. Alejandro aprendeu a proteger Thomas de pequenas maneiras, a esconder comida, a compartilhar pequenas palavras de conforto com ele quando Dolores não estava olhando. Esses pequenos atos, que para outros poderiam parecer insignificantes, tornaram-se para eles símbolos de uma resistência que só eles entendiam, uma força invisível que mantinha a esperança viva. Um dia, enquanto trabalhava no jardim, Alejandro notou que Thomas havia encontrado uma pequena flor que havia crescido entre as frestas das pedras. A flor era pequena e amarela pálida, mas para eles, representava algo muito maior. Thomas acolheu cuidadosamente e a mostrou a Alejandro, que sorriu pela primeira vez em semanas. Aquela minúscula sobrevivente, florescendo em meio à terra seca e às pedras, tornou-se um símbolo de sua própria luta, de sua própria capacidade de resistir apesar das circunstâncias. Naquela noite, Alejandro escreveu em seu caderno sobre a flor: se esta pequena flor pôde crescer entre as pedras, então nós também podemos. Não importa quão difícil seja o caminho, não importa quão grande seja o sofrimento, nós resistiremos. Um dia, como aquela flor, encontraremos nosso lugar longe daqui. As palavras fluíam para o papel como um consolo, uma promessa que nutria seu espírito e lhe dava forças para continuar. O vínculo entre Alejandro e Thomas crescia mais forte a cada dia, selado pela dor e pela solidariedade silenciosa que compartilhavam em cada tarefa, em cada punição imposta por Dolores. No entanto, com o passar dos meses, Alejandro começou a notar que o corpo de Thomas estava enfraquecendo. As horas intermináveis de trabalho, a fome e o frio haviam começado a cobrar seu preço na saúde do menino, e Alejandro não podia deixar de sentir uma preocupação desesperada cada vez que Thomas tropeçava ao se levantar, cada vez que sua respiração se tornava mais pesada após um dia de trabalho exaustivo. Alejandro sentia o peso daquela promessa de protegê-lo se tornar mais difícil de suportar. Uma tarde, enquanto trabalhavam no jardim, arrancando ervas daninhas, Alejandro notou que Thomas estava pálido, com a testa coberta de suor, mesmo que o dia não estivesse particularmente quente. De repente, seu irmão caiu de joelhos, respirando com dificuldade, suas mãos trêmulas agarradas à terra como se precisasse se firmar para não desabar completamente.
Alejandro, assustado, ajoelhou-se ao lado dele, colocando uma mão em suas costas, tentando oferecer algum conforto. Thomas, o que há de errado? Você está bem? Alejandro perguntou, tentando manter a calma para não alarmá-lo. Thomas tentou sorrir, mas seu rosto refletia uma mistura de exaustão e dor. Ele balançou a cabeça fracamente, como se para minimizar, mas Alejandro viu a verdade em seus olhos. Seu irmãozinho, aquela criança que ele havia prometido proteger, estava lentamente desmoronando sob o peso dos maus-tratos de Dolores. Um nó de raiva e desespero se formou no peito de Alejandro, mas ele sabia que não podia se permitir fraqueza, tinha que ser forte para si e para Thomas. Naquela noite, Alejandro tomou a decisão de conversar com sua mãe, de buscar dela algum sinal de apoio, de esperança. Ele esperou até que Dolores estivesse em seu quarto, confiante de que suas ordens seriam obedecidas sem resistência, e então foi ao quarto de sua mãe, encontrando-a sentada à janela, o olhar perdido na escuridão lá fora. Ela parecia mais um fantasma do que uma pessoa viva, uma sombra do que um dia fora. Alejandro se aproximou cautelosamente, temendo quebrar o frágil silêncio que envolvia o quarto. Mãe, ele sussurrou, tentando não desabar. Preciso falar com a senhora. Sua mãe virou a cabeça lentamente, seus olhos opacos e sem brilho, como se ela lutasse para reconhecê-lo. Alejandro sentiu uma pontada no coração ao vê-la assim, mas continuou, determinado a lutar por Thomas, a pedir-lhe que se lembrasse de quem eles eram, que se lembrasse da vida que haviam perdido. Mãe, Thomas está muito fraco, ele não aguenta mais, sua voz tremeu de desespero. Ele precisa descansar, precisa comer, precisa que a senhora o proteja. Sua mãe o olhou em silêncio, como se as palavras de Alejandro flutuassem no ar sem realmente alcançá-la. Depois de um longo momento, ela soltou um suspiro cansado e baixou o olhar, evitando o contato visual com o filho. Dolores. Dolores sabe o que é melhor para vocês, Alejandro. Ela só quer que vocês sejam fortes, que aprendam a sobreviver. Alejandro sentiu uma onda de descrença e raiva invadi-lo. Como sua mãe podia dizer aquilo? Como podia ela ver Thomas tão doente, tão quebrado, e continuar a defender Dolores? A impotência o dominou, e com os olhos cheios de lágrimas reprimidas, ele cerrou os punhos, sentindo que a distância entre ele e sua mãe era intransponível. Mãe, por favor, não deixe Thomas morrer nesta casa, ele implorou em uma última tentativa de alcançá-la, de despertar nela algum instinto protetor. A senhora é a única que pode fazer algo, a única. Quando a noite finalmente caiu, Alejandro sabia que eles precisavam encontrar um lugar para descansar. Encontraram uma pequena caverna entre as rochas, onde se abrigaram, sentindo o peso da exaustão em cada fibra de seus corpos. Alejandro abraçou Thomas, tentando dar-lhe o pouco calor que podia oferecer naquela noite fria. No entanto, apesar do cansaço, Alejandro não conseguia dormir. Sua mente estava ocupada com o medo de que Dolores os encontrasse, de que alguém os visse e os levasse de volta para aquela casa. Ele passou a noite acordado, ouvindo cada som da floresta, cada farfalhar de galhos, alerta a qualquer sinal de perigo. Thomas, por outro lado, havia caído em um sono profundo, exausto pela caminhada e pelo esforço que havia feito durante todo o dia. Alejandro observou seu rosto enquanto ele dormia, notando as olheiras sob seus olhos, a magreza que havia tomado conta de seu corpo. A tristeza encheu seu coração ao pensar em tudo que seu irmão havia suportado, o quanto de sua infância ele havia perdido. Ele acariciou suavemente seus cabelos, como se naquele simples gesto pudesse oferecer-lhe um conforto que ele mesmo precisava. E em silêncio, ele fez uma promessa novamente, uma promessa de que não deixaria Thomas sofrer nas mãos de Dolores novamente. Ao amanhecer, Alejandro acordou Thomas suavemente, e juntos continuaram sua jornada. Enquanto caminhavam,
Alejandro começou a reconhecer as paisagens, a lembrar o caminho para a casa de sua avó. A exaustão ainda pesava em seus corpos, mas a possibilidade de estarem mais perto lhes dava a força necessária para continuar. Quando avistaram as primeiras casas da cidade onde sua avó vivia, Alejandro sentiu seu coração disparar com uma esperança que o encheu de energia. Finalmente, eles chegaram à porta da casa de sua avó, uma porta que Alejandro lembrava de suas visitas felizes com seu pai. Ele bateu suavemente, e depois de alguns segundos que pareceram eternos, a porta se abriu, revelando o rosto surpreso e preocupado de sua avó. Ela os olhou com os olhos cheios de lágrimas e os braços estendidos. Alejandro! Thomas, ela sussurrou, puxando-os para seu peito em um abraço que trouxe de volta o calor e a paz que eles tanto desejavam. Pela primeira vez em muito tempo, Alejandro sentiu que estavam seguros, que Dolores estava para trás, e que, pelo menos por enquanto, eles podiam descansar nos braços de sua avó. Alejandro e Thomas sentiram o peso de seu sofrimento começar a se dissipar, pelo menos por um momento. Sua avó, uma mulher de mãos calejadas e um rosto marcado pelos anos, os segurou como se temesse que eles desaparecessem. Com lágrimas nos olhos, ela os conduziu para dentro da casa, uma morada humilde, mas quente, que para eles significava segurança e refúgio. Alejandro sentiu que depois de tanto tempo, eles podiam finalmente respirar sem medo, podiam parar de olhar por cima do ombro e se lembrar do que significava estar em um lugar onde o amor não era uma memória distante, mas uma realidade palpável. Sua avó os sentou à mesa da cozinha, preparando rapidamente uma sopa quente e pão fresco. Thomas, com o rosto ainda pálido e cansado, observava cada movimento dela com os olhos cheios de gratidão. Quando ela colocou o prato na frente dele, ele pegou a colher com as mãos trêmulas e começou a comer em silêncio, enquanto Alejandro observava, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Era desolador ver seu irmão devorar a comida com avidez desesperada, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. Alejandro sabia que, embora estivessem seguros, o dano causado por Dolores havia deixado marcas profundas em ambos. "O que aconteceu com vocês, meus filhos?" a avó perguntou em um sussurro, sentando-se à frente deles, o rosto cheio de preocupação e dor. Alejandro, com os olhos baixos, sentiu as palavras presas na garganta. Ele não sabia por onde começar, como explicar os anos de maus tratos, a dor silenciosa que haviam suportado, o medo que os acompanhará dia e noite naquela casa. Ele olhou para Thomas, que mal levantava a cabeça, e então entendeu que ele mesmo tinha que contar o que havia acontecido. Ele respirou fundo, reuniu suas forças e começou a falar em voz baixa, descrevendo cada momento de sofrimento, cada injustiça, cada lágrima que Dolores havia causado em suas vidas. A avó ouvia em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto Alejandro contava como Dolores os havia submetido a punições desumanas, como a mãe deles havia se tornado uma sombra, incapaz de protegê-los. Cada palavra de Alejandro parecia ecoar no silêncio da casa, e a avó, impotente, mal conseguia conter as lágrimas. Quando Alejandro terminou, sentiu uma parte de si liberta daquele peso, como se pudesse finalmente compartilhar sua dor sem medo de represálias. "Eles nunca mais voltarão para aquela casa", declarou a avó com uma firmeza que Alejandro não esperava. "Dolores não porá os pés aqui, e se ela tentar levar algum de vocês, terá que passar por mim." Alejandro sentiu o nó no peito afrouxar um pouco, como se pela primeira vez em muito tempo, pudesse acreditar na possibilidade de um futuro diferente. Mas embora a determinação de sua avó confortasse, ele sabia que Dolores não desistiria tão facilmente. Ele a conhecia bem, sabia que ela nunca os permitiria escapar sem tentar trazê-los de volta. Sua avó, ciente de seus medos, colocou uma mão firme na de Alejandro e o olhou diretamente nos olhos. "Dolores não tem poder aqui, Alejandro. Agora vocês estão comigo, e juntos enfrentaremos o que vier", disse ela,
e sua voz transmitia uma certeza que Alejandro precisava ouvir. Não deixarei que aquela mulher os machuque novamente. Durante os dias seguintes, Alejandro e Thomas começaram a se adaptar à vida na casa de sua avó. Era uma vida simples, livre das tensões e medos que Dolores havia semeado neles. Sua avó, com paciência infinita, ensinava-lhes as tarefas domésticas, permitia-lhes descansar e curar tanto o corpo quanto o espírito. Alejandro passava longas horas observando seus arredores, notando como a natureza parecia refletir a paz que sentia internamente. Flores silvestres cresciam livremente ao redor da casa, e todas as manhãs o canto dos pássaros o acordava com uma delicadeza que ele quase havia esquecido. Thomas, embora ainda mostrasse sinais de exaustão, começou a recuperar parte de sua vitalidade. Sua risada, embora fraca, começou a retornar, e suas bochechas antes pálidas mostravam um leve rubor. Sua avó o cobria de carinho, preparando alimentos nutritivos e acalmando seus pesadelos com sussurros amorosos e canções de ninar. Alejandro sentia que, pouco a pouco, seu irmão estava voltando a ser a criança que havia sido antes de Dolores ter tomado conta de suas vidas, e isso enchia de uma mistura de alívio e felicidade. No entanto, a paz que haviam encontrado foi interrompida uma manhã quando sua avó recebeu uma carta em que Dolores exigia o retorno das crianças. A avó, com o rosto endurecido, rasgou a carta em pedaços antes mesmo de terminar de lê-la, mas Alejandro, que havia visto a expressão furiosa em seu rosto, entendeu que Dolores não pouparia esforços para tê-los de volta. Aquela carta era apenas o primeiro aviso, um sinal de que ela tentaria trazê-los de volta sob seu controle. Naquela noite, sua avó reuniu Alejandro e Thomas na cozinha, onde a luz do fogo iluminava seus rostos cansados. Alejandro observou como o rosto de sua avó, normalmente tão sereno, agora mostrava uma expressão preocupada que ela não tentava esconder. Ele sabia que sua avó faria o impossível para protegê-los, mas também sabia que Dolores era uma mulher inescrupulosa, capaz de manipular e mentir para conseguir o que queria. Eu sei que vocês estão preocupados, meus filhos, disse a avó, acariciando o rosto de Alejandro com uma ternura que ele havia esquecido. Mas eu prometo a vocês, não vamos deixar que aquela mulher os machuque novamente. Iremos ver um amigo de confiança, alguém que pode nos ajudar a resolver esta situação. Alejandro sentiu um profundo alívio, e embora soubesse que o conflito com Dolores não havia terminado, a certeza de que outra pessoa poderia ajudá-los acendeu uma nova esperança nele. Ele confiava em sua avó e em sua promessa de proteção. Em seu coração, Alejandro entendeu que a jornada de sofrimento que haviam iniciado ao fugir de Dolores os havia levado a um refúgio onde, pela primeira vez, se sentiram verdadeiramente seguros. No dia seguinte, Alejandro e Thomas acompanharam sua avó para ver o homem de confiança de quem ela havia falado na noite anterior. Sua avó os conduziu pela vila até chegarem a uma casa modesta, mas bem cuidada, cercada por árvores e flores que davam ao lugar um ar de paz e serenidade. Alejandro, ainda nervoso com a ameaça de Dolores, agarrou-se à mão de sua avó, sentindo que essa conexão era a única coisa que o mantinha seguro. Thomas, ao lado dele, observava em silêncio, compartilhando o mesmo medo e a mesma esperança. O homem, chamado Dom Ramiro, era um advogado aposentado que conhecia a família de Alejandro há anos. Abrindo a porta, ele os cumprimentou com um sorriso gentil e um abraço caloroso, especialmente para a avó, a quem ele saudou com grande respeito e carinho. Alejandro sentiu uma confiança instantânea nele, como se sua mera presença significasse que tudo poderia ser resolvido. Dom Ramiro os convidou a entrar, e enquanto os acomodava em seu pequeno escritório, Alejandro notou os livros de direito e documentos antigos que enchiam as prateleiras, testemunhas de uma vida dedicada à justiça. Então, Teresa, me diga o que aconteceu com essas crianças, perguntou Dom Ramiro, virando-se para a avó com uma expressão de profunda preocupação. A avó, com uma voz firme, mas cheia de tristeza,
começou a contar a história que Alejandro e Thomas haviam revelado a ela, cada ato da crueldade de Dolores, cada punição e humilhação que haviam suportado em silêncio. Enquanto a avó falava, Alejandro viu o rosto de Dom Ramiro endurecer, mostrando uma indignação contida. Alejandro, que havia aprendido a desconfiar dos adultos, sentiu alívio ao ver que outra pessoa compartilhava sua dor, que alguém realmente entendia o sofrimento pelo qual haviam passado. Isso não pode continuar, disse Dom Ramiro com voz firme, olhando para Alejandro e Thomas com uma determinação que eles reconheceram como sincera. Nenhuma criança merece viver em tais condições, muito menos nas mãos de alguém como Dolores. Alejandro e Thomas sentiram uma nova esperança crescer em seus corações. Aquele homem, que não os conhecia além da história contada por sua avó, estava disposto a ajudá-los a enfrentar Dolores para que pudessem viver em paz. Sua avó e Dom Ramiro conversaram por horas, elaborando um plano para proteger as crianças e garantir que Dolores não tivesse nenhuma reivindicação legal sobre eles. Alejandro, embora não entendesse todos os termos legais que mencionavam, confiava que esses adultos fariam o necessário para libertá-los das garras de sua madrasta. Quando saíram da casa de Dom Ramiro, Alejandro sentiu um peso ser tirado de seu peito. Ele não conseguia acreditar que, depois de tantos anos de sofrimento, finalmente havia alguém disposto a lutar por eles, a confrontar Dolores e protegê-los de sua crueldade. Thomas, que havia permanecido em silêncio até então, sorriu timidamente para seu irmão e avó, como se pela primeira vez em muito tempo, pudesse imaginar um futuro diferente. "Você acha que tudo isso vai dar certo, vovó?" Alejandro perguntou em voz baixa, temendo que a esperança pudesse desaparecer de repente. Sua avó olhou com uma expressão de ternura e segurança, colocando uma mão em seu ombro e sorrindo firmemente. "Tudo vai ficar bem, Alejandro. Confie no Dom Ramiro. Ele sabe o que está fazendo e não vai deixar Dolores machucá-los novamente." Os dias seguintes se passaram em aparente calma, mas Alejandro sentia que a ameaça de Dolores estava sempre presente, como uma sombra que os espreitava à distância. Durante as noites, ele lutava para dormir, temendo que Dolores aparecesse de repente na porta de sua avó. Embora tivesse começado a acreditar na promessa de Dom Ramiro, a experiência lhe havia ensinado que a segurança era frágil, algo que podia desaparecer em um instante. No entanto, sua avó fazia todo o possível para criar um ambiente de paz e estabilidade. Ela lhes contava histórias sobre o passado, anedotas da juventude de seu pai, mostrando-lhes fotos antigas que Alejandro nunca havia visto. Nessas fotos, Alejandro viu o rosto sorridente de seu pai, um jovem cheio de vida e sonhos, um homem cuja bondade havia sido o pilar de sua infância. Cada história e cada lembrança o reconectavam com o amor que haviam perdido, devolvendo-lhe parte da identidade que Dolores havia tentado roubar. Mas aquela tranquilidade foi quebrada uma tarde quando receberam uma visita inesperada. Alejandro e Thomas estavam no jardim quando ouviram o som de uma carruagem se aproximando da casa. Olhando para a estrada, viram Dolores descer da carruagem com sua habitual expressão de superioridade e frieza. Alejandro sentiu seu coração parar, e sem pensar duas vezes, correu para dentro de casa procurando sua avó, que, vendo os rostos aterrorizados de seus netos, imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Dolores avançou até a porta, batendo com força, como se fosse a dona da casa. A avó, com uma calma que Alejandro não compreendia, abriu a porta e enfrentou Dolores com uma firmeza que só o verdadeiro amor podia proporcionar. "Vim buscar as crianças", Dolores anunciou, sem se preocupar em esconder sua arrogância. "Eles são meus filhos agora, e você não tem o direito de mantê-los." A avó, sem perder a compostura, devolveu um olhar penetrante, tão frio quanto o de Dolores. "Você não tem direito sobre eles, Dolores", respondeu ela com voz calma, mas firme. "Alejandro e Thomas não voltarão para aquela casa, e eu não vou deixar você os machucar por mais um único dia." "Dolores,
Vendo que seu controle habitual sobre as pessoas não funcionava com a avó, franziu a testa e deu um passo à frente como se para intimidá-la. E quem você pensa que é para decidir isso? Ela retrucou com veneno. Essas crianças são minhas, e não vou deixar ninguém tirá-las de mim. Mas a avó não recuou um centímetro, pelo contrário, sua voz se tornou mais firme, sua postura mais determinada. Eu sou a avó deles, Dolores, e sou a única família que realmente os ama e se importa com eles. Eles não estão mais sob seu controle, e aconselho você a ir embora antes que se arrependa. Dolores, derrotada pela determinação inabalável da avó, lançou um último olhar desdenhoso para Alejandro e Thomas, que assistiam à cena com os olhos arregalados de medo e surpresa. Sem dizer mais nada, ela virou as costas e se foi. Mas Alejandro sabia que não seria a última vez que ela tentaria tê-los de volta. Aquela despedida não era um fim, era apenas um novo começo em sua luta para serem livres. Naquela mesma noite, após a tensa visita de Dolores, a atmosfera na casa da avó estava carregada de silêncio e preocupação. Alejandro não conseguia parar de pensar no olhar frio de sua madrasta e em como ela havia exigido levá-los, como se fossem posses sem vontade própria. Embora sua avó tivesse enfrentado Dolores corajosamente, Alejandro sentia um medo crescente, a sensação de que aquela mulher não descansaria até encontrá-los e recuperar o controle. Ele sabia que Dolores não suportava derrota, que faria o impossível para afirmar sua autoridade e fazê-los pagar por terem escapado. Naquela noite, sua avó os reuniu na sala de estar, acendendo uma lamparina a óleo que projetava sombras quentes nas paredes. O silêncio na sala era profundo, e a avó, com o rosto preocupado, mas firme, os observava com o amor e a determinação de uma mulher disposta a proteger os seus a todo custo. Alejandro e Thomas, sentados juntos, a observavam em silêncio, esperando para ouvir o que ela tinha a dizer. Escutem com atenção, meus filhos, a avó começou, sua voz suave, mas cheia de convicção. Dolores é uma mulher perigosa, e ela não vai parar de tentar pegá-los de volta. Mas quero que vocês saibam algo, vocês não estão sozinhos nisso. Eu vou lutar por vocês, e Dom Ramiro também. Eu não vou deixar que aquela mulher os machuque novamente. Alejandro assentiu, sentindo uma mistura de alívio e medo. Ele queria confiar nas palavras de sua avó, queria acreditar que Dolores não teria o poder de roubar a paz que haviam encontrado, mas não conseguia ignorar o medo que se agarrava ao seu peito, um medo profundo que o lembrava dos anos de opressão sob a sombra daquela mulher. Thomas, que havia permanecido em silêncio até então, pegou a mão de sua avó e, em um sussurro cheio de inocência e dor, perguntou: "Você acha que ela virá nos machucar, vovó?" A avó olhou ternamente, acariciando seus cabelos com a mesma delicadeza com que uma mãe acalma uma criança assustada. Thomas, apesar de tudo que havia passado, ainda era uma criança frágil, marcada pelo sofrimento, mas com uma esperança que nem mesmo Dolores havia conseguido destruir. A avó suspirou e, com voz calma, respondeu: "Farei tudo o que puder para protegê-los, Thomas. Vocês estão seguros aqui, e isso é o que importa. Mas devemos ser fortes e estar preparados para o que vier. Não devemos deixar o medo nos dominar." Nas semanas seguintes, a avó se dedicou a fortalecer a segurança da casa. Dom Ramiro ajudou a instalar fechaduras adicionais nas portas e reforçou as janelas, garantindo que Dolores não pudesse entrar sem enfrentar obstáculos. Alejandro verificava as fechaduras todas as noites e inspecionava cada canto, como se essa rotina lhe desse a tranquilidade que precisava para dormir. Embora sua avó insistisse que estavam seguros, Alejandro vivia em constante alerta, com o medo latente de que Dolores voltasse a qualquer momento. Naqueles dias, Alejandro encontrou nas tarefas domésticas uma forma de liberar sua ansiedade. Ele ajudava a sua avó em tudo o que podia, cortando lenha, consertando móveis desgastados e cuidando de Thomas com dedicação inabalável. Mas todas as noites,
No silêncio de seu quarto, ele retornava ao seu caderno e escrevia com intensidade renovada. As palavras fluíam como se fossem sua única fuga, sua única maneira de manter sua vontade intacta. Em suas páginas, ele descrevia a dor que Dolores lhes havia causado, mas também a força que estava desenvolvendo graças ao amor de sua avó e ao apoio de Dom Ramiro. Para Alejandro, escrever havia se tornado um ato de resistência, uma forma de preservar sua humanidade em meio à tempestade. No entanto, uma noite, assim que Alejandro começava a se sentir mais seguro, um evento inesperado quebrou a paz da casa. No meio da noite, um barulho alto rompeu o silêncio, acordando a todos instantaneamente. Alejandro pulou da cama, o coração disparado, e correu para a janela para ver o que estava acontecendo. Na penumbra, ele distinguiu a silhueta de um homem tentando forçar uma das janelas dos fundos da casa. Sem hesitar, Alejandro correu para o quarto de sua avó e a acordou. "Vovó, alguém está tentando entrar pela janela dos fundos", ele sussurrou, a voz trêmula, tentando manter a calma. A avó, sem perder um segundo, o abraçou brevemente e sussurrou em seu ouvido: "Vá se esconder com Thomas na despensa. Feche a porta e não saia até que eu venha buscá-los." Alejandro assentiu e correu para o quarto de Thomas, que o olhava com os olhos arregalados e assustados. Sem uma palavra, Alejandro pegou sua mão e o levou para a despensa, onde ambos se esconderam na penumbra, cercados por sacos de grãos e utensílios de cozinha. Alejandro sentiu Thomas tremer e o abraçou apertado, tentando transmitir segurança, embora ele mesmo sentisse um terror profundo diante da possibilidade de que Dolores tivesse enviado alguém para pegá-los. Eles ouviram passos e murmúrios vindos da cozinha, e Alejandro prendeu a respiração, temendo que o intruso os descobrisse. Cada segundo parecia eterno, e o coração de Alejandro batia tão forte que ele temia que o som traísse seu esconderijo. Ele se lembrou dos anos de sofrimento sob o domínio de Dolores e sentiu uma mistura de raiva e desespero. Ele não podia deixar que toda aquela dor se repetisse, não agora que estavam tão perto de uma vida livre e segura. De repente, ouviram a voz de sua avó, firme e desafiadora, confrontando o intruso. Embora Alejandro não conseguisse distinguir as palavras, a força na voz de sua avó era evidente, como um escudo protegendo-os à distância. O silêncio que se seguiu foi tenso e absoluto, até que finalmente ouviram os passos se afastando. A avó, depois de se certificar de que o perigo havia passado, foi até a despensa e abriu a porta, encontrando os rostos assustados de Alejandro e Thomas. "Acabou, meus filhos", disse ela suavemente, envolvendo-os em um abraço que os envolveu como um cobertor de calor e segurança. "Ninguém vai machucá-los enquanto eu estiver aqui." Naquela noite, a avó decidiu que era hora de tomar medidas mais sérias. No dia seguinte, Alejandro e Thomas a acompanharam novamente para ver Dom Ramiro, que ouviu atentamente o que havia acontecido e garantiu que faria o necessário para impedir que Dolores se aproximasse deles novamente. Alejandro, embora grato pelas palavras de Dom Ramiro, sabia que tinha que permanecer vigilante, pronto para proteger Thomas de qualquer ameaça, porque no fundo de seu coração ele entendia que Dolores nunca aceitaria perder o controle sobre eles. Os dias seguintes à tentativa de invasão foram cheios de tensão e medo. Alejandro e Thomas mal conseguiam dormir, pois cada rangido das paredes, cada movimento na noite, os fazia pensar que alguém mais tentaria entrar na casa. A avó, embora mantivesse uma postura serena e firme diante deles, estava claramente preocupada. A sombra de Dolores parecia pairar sobre eles como uma ameaça constante, e Alejandro sabia que aquele intruso havia sido apenas um aviso, um sinal de que Dolores estava disposta a ir a extremos para tê-los de volta. Dom Ramiro, ao saber o que havia acontecido, sugeriu que o melhor curso de ação era buscar ajuda imediata e garantir um julgamento formal para que a avó obtivesse a guarda oficial das crianças. Alejandro sentiu uma faísca de esperança ao ouvir isso. Se obtivessem a guarda, Dolores não teria mais nenhum direito sobre eles. No entanto,
Ele sabia que isso também significava enfrentá-la no tribunal, um cenário onde Dolores usaria toda a sua influência e poder para sair vitoriosa. Enquanto aguardavam a data do julgamento, Dom Ramiro os aconselhou a permanecer em casa o máximo possível e evitar conversar com estranhos. Alejandro passava seus dias cuidando de Thomas, ajudando sua avó e permanecendo constantemente em alerta. As noites eram particularmente difíceis. Sempre que fechava os olhos, as memórias de Dolores e seus maus-tratos voltavam à sua mente como pesadelos. Ele sentia o peso de sua responsabilidade, o dever de proteger Thomas a todo custo. E embora sua avó estivesse lá para apoiá-los, Alejandro carregava consigo o fardo de uma dor profunda, uma mistura de ressentimento e medo que o impedia de confiar plenamente na segurança que haviam encontrado. Finalmente, o dia do julgamento chegou. Alejandro e Thomas acompanharam sua avó ao tribunal, um edifício imponente que parecia ainda maior e mais opressor sob o céu cinzento daquela manhã. Alejandro sentiu o estômago revirar, suas mãos tremiam, e um suor frio escorria por suas costas. Thomas o olhava em silêncio, seus olhos cheios de preocupação e medo. Alejandro, fazendo um esforço, pegou a mão do irmão e lhe deu um sorriso calmo, embora por dentro sentisse que estava prestes a enfrentar uma batalha impossível. Ao entrar na sala do tribunal, eles viram Dolores sentada do outro lado da sala com uma expressão de completa calma, como se já soubesse que venceria. Vestida em um elegante terno escuro e com um rosto imutável, Dolores os observava com um olhar calculista, e Alejandro sentiu seu coração disparar. Ao lado dele, sua avó mantinha uma postura firme, mas ele sabia que ela também estava nervosa, pois naquele julgamento, não apenas a liberdade deles, mas seu futuro e o de Thomas, estavam em jogo. Durante o julgamento, Dolores tentou manipular cada aspecto da história. Com uma voz melíflua e tom de vítima, ela falou sobre como havia cuidado das crianças, os sacrifícios que havia feito por eles, e como era injusto que alguém tentasse tirá-los dela. A cada palavra, Alejandro sentia a raiva se acumular dentro dele. Ele sabia que Dolores estava mentindo, que cada uma de suas palavras era uma estratégia para enganar os juízes e fazê-los duvidar do que realmente havia acontecido. Então foi a vez de sua avó. Com uma voz firme e uma dignidade que Alejandro admirava profundamente, ela contou a verdadeira história, omitindo nenhum detalhe dos maus-tratos que Dolores lhes havia infligido, o estado de saúde deles quando chegaram à sua casa e a tentativa de invasão que haviam sofrido recentemente. Alejandro viu o rosto de Dolores endurecer a cada palavra, era como uma ferida em sua fachada perfeita, uma prova de que seu controle sobre eles estava desmoronando. Finalmente, o juiz pediu para ouvir o testemunho de Alejandro. Com um nó na garganta, Alejandro se levantou e caminhou até o púlpito. Ele sentiu os olhos de todos sobre ele, especialmente os de Dolores, que o olhava com um brilho de aviso nos olhos, como uma última ameaça silenciosa. Alejandro fechou os olhos por um momento, tentando encontrar a coragem para falar, para contar tudo o que havia suportado e vivido em silêncio. Quando abriu os olhos, olhou para o juiz e começou a falar com voz trêmula, mas firme. Ele descreveu os anos de abuso, cada punição e humilhação, cada noite em que ele e Thomas iam para a cama com medo e fome. Ele falou de sua mãe, como ela havia se tornado uma sombra sob o controle de Dolores, e como sua avó havia sido sua única salvação. Enquanto falava, ele sentia o peso em seu peito diminuir, como se pudesse finalmente liberar a dor que carregava dentro de si. Pela primeira vez em sua vida, ele não precisava se calar ou fingir. Pela primeira vez, Alejandro pôde expressar livremente o sofrimento que Dolores havia infligido em sua vida e na de seu irmão. Quando ele terminou, o silêncio na sala era profundo. Alejandro sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não tentou escondê-las. Ele sabia que havia contado a verdade, e isso era tudo o que importava. Dolores, vendo seu controle escapar, tentou interromper, acusando-o de mentir, de exagerar, mas sua voz soava desesperada,
diferente da fria certeza que ela geralmente exibia. Os juízes, após ouvirem ambos os testemunhos, deliberaram em particular, deixando todos esperando. Aquela espera foi eterna. Alejandro e Thomas se agarraram à avó, temendo o veredito, temendo que o peso das mentiras de Dolores fosse mais forte do que a verdade que ele havia contado. Alejandro sabia que se o juiz decidisse a favor de Dolores, eles voltariam a uma vida de tormento, vigilância constante e dor. A incerteza encheu o ar, e cada minuto parecia uma tortura silenciosa. Finalmente, o juiz voltou à sala e anunciou o veredito: a guarda seria concedida à avó. Alejandro sentiu suas pernas fraquejaram e caiu de joelhos, deixando a emoção e o alívio invadirem. Thomas o abraçou, e ambos choraram em silêncio enquanto sua avó os envolvia em seus braços, sussurrando palavras de conforto e amor. Dolores, ao ouvir a decisão, saiu da sala furiosa, mas Alejandro não sentia mais medo. Pela primeira vez, ele e seu irmão estavam verdadeiramente livres. Os dias que se seguiram ao julgamento foram estranhamente calmos, uma sensação de paz que Alejandro e Thomas mal sabiam como desfrutar depois de tantos anos de opressão e sofrimento. Apesar de terem obtido a guarda da avó, Alejandro não conseguia se livrar da sensação de que Dolores ainda estava lá. Mas em cada gesto, em cada palavra e abraço, sua avó lhes mostrava que agora tinham um lugar onde podiam ser livres e felizes. Thomas lentamente começou a mostrar uma vitalidade que Alejandro não se lembrava nele. Seu irmão, que ele havia visto se deteriorar sob o controle de Dolores, começou a recuperar as risadas, a curiosidade infantil e a alegria que antes haviam sido sua essência. Todas as manhãs, Alejandro acordava com o som da risada de Thomas no quintal, brincando com os cachorros de sua avó ou ajudando-a a regar as plantas. Vê-lo se recuperar, vê-lo desfrutar de uma infância que ele pensava ter perdido, enchia Alejandro de uma felicidade que ele não experimentava há anos. Era como se cada sorriso de Thomas apagasse uma parte da dor que ambos haviam vivido, como se o amor e a ternura que recebiam naquela casa curassem lentamente as feridas que Dolores havia deixado. No entanto, Alejandro ainda sentia o peso das memórias, o eco das palavras mordazes de Dolores e o medo constante de que ela reaparecesse em suas vidas. Ele sabia que a decisão do juiz os havia libertado, que legalmente Dolores não tinha mais poder sobre eles, mas em seu coração, Alejandro lutava para se libertar daquele medo que parecia se agarrar à sua alma. Todas as noites antes de dormir, ele verificava as fechaduras, certificando-se de que cada janela e porta estivesse bem protegida. Sua avó observava em silêncio, compreendendo que esse processo de cura não era simples, e o deixava fazer, sabendo que ele precisava de tempo para recuperar a confiança e a paz que Dolores havia roubado dele. Uma tarde, enquanto Alejandro ajudava sua avó a recolher lenha perto da floresta, ela lhe propôs uma ideia que o surpreendeu profundamente. Alejandro, sei que você carrega essa dor, essa raiva, há muito tempo, disse ela suavemente, colocando uma mão em seu ombro. Talvez tenha chegado a hora de conversar com alguém, de compartilhar o que você carrega dentro de si. Às vezes, deixar a dor sair ajuda a curar. Alejandro a olhou, confuso. Ele havia acreditado que vencer o julgamento deixaria tudo para trás, que ele não precisaria mais pensar em Dolores ou nos anos de sofrimento. Mas no fundo, ele sabia que ainda havia um peso oprimindo. Conversar sobre o que aconteceu com sua avó havia sido um alívio, mas ele também sentia que as palavras não eram suficientes, que havia feridas que precisavam de um processo mais profundo para cicatrizar. Ainda assim, a ideia de abrir seu coração e expor suas emoções a outra pessoa parecia intimidante, como se falar sobre elas as revivesse, como se aquela dor pudesse se tornar mais real. Sua avó, vendo suas dúvidas, sorriu para ele com terna compreensão e deu um aperto gentil em seu ombro. Pense nisso, meu filho. Você não precisa decidir agora, mas quero que saiba que estarei aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho, como sempre estarei para Thomas.
Alejandro assentiu em silêncio, sem saber como responder, mas grato pelo amor incondicional de sua avó. Naquela noite, enquanto tentava adormecer, ele pensou nas palavras de sua avó e no medo que ainda carregava. Ele sabia que Dolores não estava mais em sua vida, que sua avó e Dom Ramiro haviam feito todo o possível para garantir sua proteção, mas em sua mente, as memórias eram como cicatrizes invisíveis, marcas que o lembravam constantemente dos dias sombrios e do sofrimento que havia suportado. Na manhã seguinte, Alejandro decidiu escrever em seu caderno sobre a sugestão de sua avó. Ele percebeu que cada palavra que colocava naquelas páginas era uma forma de liberar o peso que carregava, uma confissão silenciosa que não precisava de testemunhas. No caderno, ele podia ser completamente honesto consigo mesmo, sem medo do olhar dos outros. Mas naquela manhã, pela primeira vez, ele se perguntou se talvez isso não seria suficiente. Ele havia falado da dor, sim, mas havia tópicos, emoções, que ele só poderia enfrentar se realmente se abrisse, conversando com alguém que pudesse entender a magnitude de suas feridas. Com o passar dos dias, Alejandro começou a explorar a possibilidade de conversar com Dom Ramiro, que havia se mostrado um homem sábio e compreensivo. Afinal, foi ele quem os defendeu, quem ouviu cada detalhe de sua história sem julgamento, apenas com o desejo de ajudar. Alejandro pensou na ideia, e depois de muitos dias de reflexão, decidiu confiar nele. Uma tarde, enquanto sua avó e Thomas descansavam, Alejandro caminhou até a casa de Dom Ramiro, sentindo que cada passo era um passo em direção a um futuro diferente, um em que ele pudesse encontrar a paz que tanto desejava. Dom Ramiro o cumprimentou com um sorriso caloroso, convidando-o para seu escritório, aquele lugar cheio de livros e papéis onde Alejandro se sentia cercado por conhecimento e segurança. Sentando-se, Alejandro respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para expressar o que sentia. Ele sabia que não seria fácil, mas sentia que era necessário. Dom Ramiro, ele começou com uma voz hesitante, quero agradecer por tudo que você fez por mim e por Thomas. Graças ao Senhor e à vovó, hoje temos uma vida diferente, uma vida onde podemos dormir sem medo. Dom Ramiro ouviu em silêncio, assentindo com compreensão, sem interrompê-lo. Alejandro sentiu que aquele silêncio era como um convite para continuar, para abrir seu coração e liberar tudo o que carregava dentro de si. Mas, Alejandro continuou, sua voz falhando um pouco, há dias em que sinto que a dor ainda está lá, como uma sombra da qual não consigo me livrar. Há noites em que lembro de tudo o que passamos, e não sei como me livrar desse sentimento. Eu quero ser verdadeiramente livre. Quero que Thomas também seja, mas é difícil para mim deixar tudo isso ir. Dom Ramiro sorriu para ele, com uma voz suave, respondeu, Alejandro, a liberdade nem sempre é imediata. Às vezes precisamos de tempo e compreensão para curar. Você foi muito corajoso, e continua sendo ao falar sobre isso. Não se pressione para apagar o que você sente. Leve seu tempo e permita-se curar no seu próprio ritmo. Alejandro sentiu o peso em seu peito diminuir pouco a pouco, e naquela conversa, ele encontrou uma força que não sabia que tinha. Foi o começo de um processo lento e doloroso, mas que o levaria à verdadeira libertação, a um futuro onde Dolores não seria mais do que uma memória distante. Após aquela primeira conversa com Dom Ramiro, Alejandro começou a entender que a cura não era um destino alcançado da noite para o dia, mas um longo caminho cheio de reviravoltas e obstáculos. No entanto, cada palavra compartilhada, cada memória narrada, dava-lhe uma sensação de alívio, como se a cada conversa ele liberasse uma pequena parte do fardo que Dolores havia imposto em sua vida. Dom Ramiro lembrou que ele deveria ser paciente consigo mesmo, que a dor não desapareceria imediatamente, mas que com o tempo ele aprenderia a viver sem ela, sem que o medo e o ressentimento fossem seus companheiros constantes. Nas semanas seguintes,
Alejandro continuou a se abrir com Dom Ramiro em conversas profundas que o ajudaram a entender suas próprias emoções, a nomear os sentimentos que havia reprimido por tantos anos. A cada visita, ele sentia que podia encarar as memórias com uma perspectiva diferente, que a dor não o dominava mais da mesma forma. Sua avó, sempre observadora, notava as mudanças nele e sorria em silêncio, sem pressioná-lo, orgulhosa de ver como seu neto estava encontrando uma maneira de se reconstruir, de ser um jovem livre da opressão que havia marcado sua infância. Thomas, por sua vez, também parecia estar em um caminho de recuperação. Suas risadas novamente enchiam a casa, e ele frequentemente corria pelos campos perseguindo borboletas, brincando com os cachorros ou ajudando sua avó no jardim. Alejandro o observava com uma mistura de felicidade e alívio, sabendo que seu irmão estava recuperando a infância que Dolores havia roubado dele. Embora as sombras daqueles anos sombrios ainda pairassem sobre ele, Alejandro se comprometia todos os dias a oferecer a Thomas o amor e a proteção que eles não haviam recebido no passado. Ele sentia que estavam finalmente construindo uma nova vida, um futuro que se afastava das garras de Dolores. Um dia, enquanto Alejandro caminhava pelos campos, perdido em pensamentos, ele encontrou Thomas sentado à beira de um riacho, seu olhar perdido na água cristalina que corria entre as pedras. Alejandro se aproximou e sentou-se ao lado dele, observando seus reflexos na água, tão diferentes, mas tão semelhantes. Depois de um tempo em silêncio, Thomas levantou o olhar e o encarou com uma seriedade incomum, como se quisesse expressar algo que vinha guardando há muito tempo. Alejandro, você acha que um dia vamos esquecer tudo que Dolores fez com a gente? Ele perguntou, a voz quase um sussurro que se misturava ao murmúrio da água. Alejandro sentiu uma pontada no coração, pois sabia que Thomas, assim como ele, carregava as cicatrizes daquela dor, mesmo que nem sempre as expressasse. Ele respirou fundo e, lembrando-se das palavras de Dom Ramiro, respondeu com voz firme e cheia de carinho, não sei, Thomas. Talvez não possamos esquecer, mas isso não significa que temos que viver com esse medo para sempre. Dolores não pode mais nos machucar, e temos a vovó, temos um lar, temos alguém que realmente nos ama. Pouco a pouco, vamos aprender a viver sem o peso dessas memórias. Thomas assentiu lentamente, processando as palavras do irmão. Alejandro observou e sentiu um orgulho imenso, pois sabia que, apesar da pouca idade, Thomas havia desenvolvido uma força única, uma resiliência que poucas crianças de sua idade possuíam. Com o tempo, Alejandro começou a ensinar Thomas a escrever em um caderno, a expressar seus pensamentos e emoções, assim como ele havia feito durante os anos de sofrimento. Ele sabia que a escrita podia ser uma forma de liberar o que eles carregavam dentro, uma forma de cura que poderia acompanhá-los no processo. Com o passar dos dias, Alejandro começou a se envolver mais no trabalho com sua avó e nas tarefas da fazenda. Ele descobriu uma paz desconhecida na rotina, um esforço físico que lhe permitia se conectar com a terra e esquecer, mesmo que por algumas horas, os fantasmas do passado. Ele plantava sementes, cuidava dos animais, e a cada dia de trabalho, sentia-se mais forte, sentindo que estava recuperando o controle de seu próprio corpo, de sua própria vida. Sua avó, vendo a mudança nele, ensinava-lhe pacientemente cada tarefa, compartilhando com ele as técnicas e segredos que havia aprendido ao longo de sua vida no campo. Um dia, enquanto trabalhavam no jardim, sua avó observou atentamente com um sorriso suave e disse, vejo seu pai em você, essa força, essa vontade de seguir em frente apesar de tudo. Ele também amava a terra, a vida simples, e acima de tudo, amava sua família. Tenho certeza de que ele estaria orgulhoso de você. Alejandro sentiu um calor no peito, um orgulho que o encheu de felicidade e paz. As palavras de sua avó foram como um bálsamo que curou suas feridas, um lembrete de que o legado de seu pai vivia nele, em cada decisão, em cada ato de amor para com Thomas e para com sua própria vida. Aquele momento o conectou com algo maior que a dor,
com a ideia de que sua vida era muito mais do que o sofrimento que havia suportado, era uma oportunidade de construir algo novo, algo que valesse a pena. Naquela noite, enquanto escrevia em seu caderno, Alejandro sentiu as palavras fluírem com uma suavidade diferente. Elas não descreviam mais apenas sofrimento, mas também os sonhos que começavam a brotar em seu coração, esperanças de um futuro cheio de paz e amor. Ele escreveu sobre a terra, sobre as histórias de sua avó e sobre as risadas de Thomas, sobre os dias em que acordava com a certeza de que estavam seguros. Pela primeira vez, o caderno não era apenas um lugar para despejar a dor, mas um reflexo das coisas bonitas que cercavam, da nova vida que estavam construindo juntos. Pouco a pouco, Alejandro começou a fazer planos, a pensar em um futuro onde ele e Thomas pudessem crescer e prosperar sem medo. Ele sonhava em transformar a casa de sua avó em um lugar próspero, um refúgio onde sempre haveria comida, alegria e amor. Sua vida, que antes fora uma luta constante pela sobrevivência, estava se transformando em uma série de sonhos e objetivos que ele sentia que lentamente poderia alcançar. Sua avó o encorajava, ajudando-o a cada passo do caminho, orgulhosa de ver como seu neto transformava as cicatrizes do passado nos alicerces de um futuro promissor. À medida que os meses se passaram, a vida de Alejandro e Thomas na casa de sua avó começou a adquirir uma harmonia e paz que pareciam quase milagrosas. Alejandro havia aprendido a valorizar cada detalhe daquela vida tranquila, o canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro do pão fresco que sua avó preparava com tanto carinho, e a risada despreocupada de Thomas que enchia cada canto da casa. Aquele lugar, que a princípio havia parecido apenas um refúgio temporário, havia se tornado um verdadeiro lar, um espaço onde ambos os irmãos podiam ser eles mesmos sem medo, livres da presença opressora de Dolores. No entanto, apesar da tranquilidade que os cercava, Alejandro continuava a lutar silenciosamente com os ecos de seu passado. Durante as noites, na solidão de seu quarto, ainda havia momentos em que as memórias de Dolores voltavam à sua mente com uma intensidade que o deixava sem ar. Nesses momentos, Alejandro sentia a raiva e a impotência ressurgirem, como se fossem sombras se recusando a deixá-lo completamente. Era uma batalha interna que ele travava todos os dias, um esforço constante para lembrar que ele agora tinha liberdade de escolher seus pensamentos, de focar na paz que haviam trabalhado tão duro para alcançar. Um dia, enquanto Alejandro trabalhava no campo com sua avó, ela notou seu silêncio incomum e, parando o trabalho, olhou para ele com ternura. Ela sabia que, embora Alejandro estivesse recuperando sua alegria e seus sonhos, ainda havia algo dentro dele que não havia curado completamente. Alejandro, meu filho, vejo em seus olhos que ainda há coisas te atormentando, disse ela suavemente, largando sua pá e limpando as mãos no avental. Sei que é difícil esquecer, que as feridas da vida não se fecham facilmente, mas lembre-se que você não está sozinho nesse caminho. Alejandro a olhou em silêncio, seus olhos refletindo uma dor profunda, um peso que ele ainda carregava apesar de todos os seus esforços para deixá-lo para trás. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando ordenar seus pensamentos antes de falar. Vovó, às vezes sinto que, embora Dolores se tenha ido, uma parte de mim ainda é prisioneira dela. É como se as correntes que ela colocou em minha vida não tivessem se quebrado completamente. Cada vez que me permito ser feliz, há uma voz em minha mente me lembrando de tudo que sofremos, como se eu não merecesse esse amor, essa paz. Sua avó, sentindo a profundidade de suas palavras, pegou suas mãos e o olhou com infinita compreensão. Para ela, Alejandro não era apenas seu neto, ele era um jovem forjado na adversidade, um sobrevivente lutando para se reconstruir todos os dias. Alejandro, o amor é seu direito, assim como é para Thomas e para mim. Dolores fez você acreditar que não merecia nada de bom, que não valia a pena, mas o poder dela sobre você não existe mais. Só você pode escolher se libertar dessas correntes, dessas sombras que ela deixou. Eu sei que não é fácil, mas você tem a força para fazê-lo. Alejandro assentiu,
sentindo as palavras de sua avó alcançarem a parte mais profunda de seu ser. Ele sabia que o processo de se libertar completamente de Dolores era lento e doloroso, mas no fundo ele entendeu que ela estava certa, que ele merecia aquela paz, que ele merecia construir um futuro sem medo. Com o tempo, Alejandro se agarrou a essa ideia, a certeza de que cada dia era uma nova oportunidade para se reconstruir. Com o apoio de sua avó, Alejandro começou a se envolver na vida da vila. Ele começou a trabalhar no mercado local, ajudando os vizinhos a vender frutas e vegetais, e logo conquistou o respeito e o carinho de todos. Os aldeões, conhecendo sua história, eram gentis e compassivos, proporcionando-lhe uma rede de apoio que Alejandro nunca imaginara ter. Pouco a pouco, os olhares de compaixão se transformaram em gestos de admiração, em demonstrações de respeito por sua perseverança e coragem. Enquanto isso, Thomas começou a frequentar a escola da vila, onde, embora inicialmente tímido e reservado, começou a fazer amigos e a descobrir o prazer de aprender e compartilhar. Alejandro via-se tornar mais confiante, mais sorridente a cada dia, e sentia um orgulho imenso sabendo que seu irmão estava tendo a oportunidade de uma verdadeira infância, uma vida que ele mesmo havia sonhado para ele desde que escaparam de Dolores. Uma tarde, enquanto Alejandro trabalhava no mercado, um vizinho lhe falou sobre um grupo de jovens que se reunia semanalmente para discutir literatura e escrita. Ao ouvir isso, Alejandro sentiu uma faísca de excitação e curiosidade. Escrever sempre fora seu refúgio, sua maneira de expressar o que carregava dentro, e a ideia de compartilhar essa paixão com outros parecia ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Sem pensar muito, ele decidiu se juntar ao grupo. Em sua primeira reunião, Alejandro sentou-se em silêncio, ouvindo as histórias e poemas que outros jovens compartilhavam com entusiasmo. Gradualmente, ele começou a se sentir confortável e finalmente decidiu ler um fragmento de seu caderno, em que ele havia descrito sua jornada para a liberdade com Thomas. Sua voz tremeu no início, mas enquanto lia, a confiança crescia em suas palavras. Quando terminou, houve um silêncio profundo na sala, seguido por uma chuva de aplausos e palavras de encorajamento. Naquela noite, Alejandro entendeu que sua história, por mais dolorosa que fosse, era também uma mensagem de esperança, uma prova de que mesmo nas sombras mais profundas, sempre há uma possibilidade de luz. O grupo de jovens tornou-se um novo refúgio para Alejandro, um lugar onde ele podia expressar sua dor e alegria, onde podia compartilhar sua história sem medo. Com o tempo, ele descobriu que sua escrita podia não apenas libertá-lo, mas também inspirar outros, dar coragem e esperança àqueles que, como ele, haviam sofrido em silêncio. Assim, o caderno que antes fora testemunha de seus lamentos se transformou em uma ferramenta de cura e conexão com os outros. Meses depois, Alejandro organizou uma pequena leitura no mercado da vila, convidando todos os vizinhos a ouvir as histórias de seu grupo de escrita. Quando chegou sua vez, ele leu um poema dedicado à sua avó e a Thomas, um poema em que ele lhes agradecia pelo amor, coragem e liberdade que finalmente havia encontrado com eles. Quando terminou, ele viu sua avó com lágrimas nos olhos e Thomas aplaudindo com um enorme sorriso no rosto. Alejandro finalmente se sentiu livre. Com o tempo, Alejandro se tornou uma figura importante na vila. Ele era admirado não apenas por sua dedicação no mercado e sua participação no grupo de literatura, mas também por sua generosidade e espírito prestativo. Era comum vê-lo ajudando os idosos a carregar suas compras, oferecendo seu tempo para consertar cercas ou até mesmo ajudando a plantar árvores no parque comunitário. Os vizinhos o olhavam com respeito, reconhecendo nele uma força que só aqueles que enfrentaram o sofrimento mais profundo podem entender. Alejandro, no entanto, não buscava reconhecimento. Para ele, cada ato de ajuda era uma forma de agradecer pela segunda chance que a vida lhe havia dado, de retribuir o amor que sua avó e toda a vila haviam lhe dado. Thomas, por sua vez, florescia dia após dia. Ele havia feito amigos próximos na escola, e suas notas melhoravam constantemente.
Alejandro via uma alegria sincera em seu irmão, uma risada livre de medo, e não podia deixar de se emocionar lembrando seus dias sob o jugo de Dolores. Toda vez que olhava para Thomas, ele via não apenas uma criança que havia recuperado sua inocência, mas também uma parte de si mesmo que havia de alguma forma renascido através de seu irmão. Sua avó, vendo a transformação de seus netos, sentiu-se realizada e grata. Ela estava ciente de que suas vidas haviam sido marcadas pela dor, mas também reconhecia que a paz que haviam encontrado era fruto de seu esforço e coragem. Uma tarde, enquanto Thomas e ele brincavam no jardim com os cachorros, sua avó os observava da janela da cozinha, seu coração cheio de orgulho e amor. Para ela, cada dia com eles era um presente, uma oportunidade de ver como seus netos construíam uma vida livre e feliz. No entanto, no fundo, Alejandro ainda sentia algo não resolvido, uma peça faltando em seu processo de cura. Embora ele tivesse conseguido reconstruir sua vida e dar a Thomas a segurança de que ambos precisavam, algo ainda pesava em seu coração, a história de sua mãe. Desde que haviam chegado à casa de sua avó, Alejandro não tivera notícias dela. Apesar de todo o sofrimento que Dolores havia causado, ele sentia uma tristeza profunda ao pensar em sua mãe, aquela mulher que, embora fraca, havia sido sua protetora durante os primeiros anos de sua vida. Ele se lembrava de suas canções, de seus abraços em noites frias, de seus sussurros de conforto quando Dolores não estava por perto. Uma noite, Alejandro reuniu coragem e decidiu conversar com sua avó sobre sua mãe. Eles se sentaram à mesa da cozinha, cercados pelo silêncio e pela penumbra que davam ao momento uma atmosfera solene. "Vovó, a senhora acha que a mamãe está bem?" Alejandro perguntou, suas mãos tremendo levemente, como se ele temesse a resposta tanto quanto o silêncio. Sua avó suspirou, olhando para seu neto com compreensão e tristeza. Ela sabia que aquele assunto era uma ferida aberta, uma pergunta que ambos haviam evitado por medo da dor que poderia trazer. "Eu não sei, Alejandro", ela respondeu suavemente. "Mas também penso nela todos os dias. Quero acreditar que, onde quer que ela esteja, encontrou alguma paz, que conseguiu se libertar da influência de Dolores." Alejandro assentiu, mas um desconforto persistente permaneceu em seu peito. Ele sabia que, embora sua mãe tivesse sido fraca e sucumbido às manipulações de Dolores, no fundo de seu coração ele ainda desejava saber dela, saber se ela havia conseguido escapar da escuridão em que havia caído. Poucos dias depois, Alejandro tomou uma decisão. Ele pediu a Dom Ramiro para investigar o paradeiro de sua mãe. Ele sabia que abrir aquela porta poderia trazer respostas dolorosas, mas também entendia que precisava fechar aquele capítulo para continuar plenamente com sua vida. Dom Ramiro, sempre disposto a ajudar, aceitou sem hesitar, prometendo fazer o possível para encontrar uma pista, por mais difícil que parecesse. A espera foi difícil para Alejandro. Os dias passavam lentamente, e embora ele tentasse se manter ocupado com suas atividades no mercado e no grupo de literatura, sua mente constantemente voltava às memórias de sua mãe. Sua avó e Thomas notaram sua inquietação, mas o apoiaram em silêncio, respeitando sua necessidade de buscar aquelas respostas. Finalmente, após semanas de incerteza, Dom Ramiro o chamou ao seu escritório. Alejandro chegou com o coração acelerado, temendo e desejando igualmente saber a verdade. Ao entrar, Dom Ramiro o cumprimentou com uma expressão séria e pediu que ele se sentasse. Alejandro, tentando conter suas emoções, preparou-se para ouvir o que ele tinha a dizer. Alejandro, conseguia encontrar informações sobre sua mãe. Dom Ramiro começou, sua voz solene. Ela está em uma pequena cidade ao norte. Parece que, depois de tudo o que aconteceu, ela encontrou trabalho como costureira em uma loja local. Ela vive uma vida simples, mas tranquila. Alejandro sentiu uma onda de alívio e tristeza ao ouvir aquelas palavras. Saber que sua mãe estava viva,
que ela havia conseguido sobreviver apesar de tudo, deu-lhe uma paz que ele nunca imaginou possível. Mas ele também foi tomado por uma melancolia profunda ao lembrar a distância que os separava, o tempo que haviam passado separados. Alejandro não sabia se deveria procurá-la, se um reencontro era o que ambos precisavam, mas em seu coração, ele sentiu que tinha que tentar fechar aquela ferida de uma vez por todas. Dias depois, Alejandro decidiu viajar para a cidade onde sua mãe morava. Com o apoio de sua avó e Dom Ramiro, ele se preparou para enfrentar aquele encontro com a esperança de encontrar respostas, de encontrar alguma paz para seu coração. Thomas o abraçou antes de ele partir, seu olhar cheio de apoio e compreensão, como se soubesse que aquela viagem era necessária para que seu irmão finalmente encontrasse a liberdade completa. Ao chegar à cidade, Alejandro foi tomado por uma mistura de nostalgia e ansiedade. Ele caminhou pelas ruas empoeiradas, procurando a pequena loja de costura onde sua mãe trabalhava. Quando finalmente a encontrou, ele parou em frente à porta, observando o interior através da janela. Lá, entre tecidos e agulhas, ele viu sua mãe, mais velha, o rosto marcado por rugas e os cabelos grisalhos, mas com uma expressão de serenidade que ele nunca havia visto antes. Sem saber como, Alejandro sentiu todas as palavras que havia pensado em dizer desaparecerem, e apenas o profundo desejo de abraçá-la permaneceu, de perdoar e ser perdoado. Ele entrou na loja, e quando sua mãe levantou os olhos e o reconheceu, seus olhos se encheram de lágrimas. Sem uma palavra, ambos se aproximaram e se abraçaram, um abraço que, embora silencioso, falava de tudo que haviam deixado por dizer, os anos de dor, as feridas e o amor que ainda os unia. Naquele momento, Alejandro sentiu que finalmente estava livre de todas as sombras. Ele havia encontrado a paz que tanto buscava e sabia que estava pronto para construir uma nova vida, uma vida em que o amor e a esperança seriam os alicerces de sua história. Quando Alejandro saiu da loja de sua mãe após aquele reencontro, ele carregava consigo uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele havia cruzado fronteiras que antes pareciam intransponíveis, havia enfrentado os medos mais profundos, e em vez de encontrar mais dor, havia encontrado o perdão e o amor que tanto desejava. A viagem de volta para casa parecia um renascimento, cada passo era um lembrete de que, pela primeira vez, Alejandro caminhava sem o peso de seu passado, sem o medo constante que o assombrara desde a infância. Ao chegar à casa de sua avó, Alejandro foi recebido por Thomas, que o esperava ansiosamente na soleira. Seu irmão, apesar de ter crescido e florescido naqueles meses de tranquilidade, ainda conservava aquela faísca de entusiasmo e carinho que o caracterizava. Thomas correu para abraçá-lo apertado, e Alejandro sentiu a energia calorosa daquele amor fraternal que fora sua força para sobreviver nos dias mais sombrios. Alejandro, como foi? Thomas perguntou, os olhos cheios de curiosidade e esperança. Como está a mamãe? Alejandro respirou fundo e olhou para o irmão com um sorriso que não precisava de palavras para transmitir a emoção que sentia. Thomas, a mamãe está bem. Ela vive em paz e segurança, e nos prometeu que virá nos ver um dia, disse ele, acariciando o ombro do irmão. Em sua voz havia uma mistura de paz e gratidão, uma certeza de que, embora nem tudo fosse perfeito, eles estavam completos. Thomas ouviu em silêncio, seus olhos marejados. Ele podia vê-la. A criança que antes sentirá a ausência como uma ferida aberta sorriu com genuína alegria. Alejandro sentiu uma onda de alívio ao ver o sorriso no rosto de seu irmão, era como se finalmente pudessem ambos olhar para o futuro sem medo do que ficou para trás. Naquela noite, Alejandro compartilhou cada detalhe do encontro com sua mãe e com sua avó. Ele contou sobre a loja, o olhar sereno no rosto de sua mãe e como o perdão havia fluído entre eles naquele abraço silencioso. Sua avó ouviu cada palavra atentamente, seus olhos cheios de uma mistura de nostalgia e alívio. Ela sabia que aquela história, que começou com tanto sofrimento, havia encontrado um fim digno e justo.
Naquela noite, os três jantaram juntos na mesa de madeira, como uma verdadeira família, e Alejandro sentiu que finalmente todas as peças de sua vida haviam se encaixado. Dias depois, Alejandro retornou à sua rotina na vila, trabalhando no mercado, ajudando os vizinhos e participando do grupo de literatura. Mas agora algo nele havia mudado. A tranquilidade e a serenidade que ele refletia não passavam despercebidas por aqueles que o conheciam. Os vizinhos o notavam mais sorridente, mais aberto, e muitos deles, embora não soubessem todos os detalhes de sua vida, sabiam que Alejandro havia conseguido superar uma história de dor e transformação. No grupo de literatura, Alejandro começou a ler partes de seu caderno com uma nova sinceridade, sem medo de revelar as partes mais sombrias de sua história. Os jovens que o ouviam faziam-no em silêncio absoluto, comovidos pela honestidade e profundidade de suas palavras. Alejandro não sentia mais vergonha ou medo, ele entendeu que sua história podia ser uma inspiração, uma prova de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre há uma oportunidade de mudança, de perdão e de amor. Meses se passaram, e o pequeno lar que Alejandro, Thomas e sua avó compartilhavam tornou-se um refúgio para muitos. A casa, antes silenciosa e isolada, agora estava cheia de vida e visitantes. Vizinhos, amigos e crianças da vila chegavam frequentemente, atraídos pelo calor e amor que irradiavam daquele lar. Alejandro se encarregou de ensinar os mais jovens a ler e escrever, compartilhando com eles o valor da literatura como um refúgio e uma ferramenta para compreender o mundo. Thomas, por sua vez, desfrutava de compartilhar jogos e aventuras com seus amigos, vivendo a infância plena que tanto desejava. Finalmente, em um dia ensolarado de primavera, a mãe de Alejandro cumpriu sua promessa e chegou à casa da avó. Thomas foi o primeiro a vê-la, e ao reconhecê-la, correu para ela sem hesitação, abraçando-a apertado. Para ele, era como se o tempo não tivesse passado, como se aquela mulher fosse a mesma mãe que lhe cantara canções de ninar e cuidara dele quando pequeno. A mãe de Alejandro, com lágrimas nos olhos, o abraçou com a intensidade de quem recupera algo insubstituível. A avó observava da porta, e quando a mãe de Alejandro levantou os olhos e a viu, ambas as mulheres se aproximaram e se abraçaram em um gesto de reconciliação e gratidão. Alejandro, de pé ao lado de sua avó, sentiu a paz preencher cada canto de seu ser. Finalmente, depois de tantos anos, a família estava reunida. Aquele momento foi um testemunho de tudo que haviam superado, das sombras que haviam deixado para trás e da luz que agora o cercava. Eles passaram o dia juntos, conversando, rindo e compartilhando histórias que pareciam perdidas no tempo. Alejandro, vendo sua mãe e avó lado a lado, sentiu que sua vida havia alcançado um equilíbrio perfeito, um ponto onde dor e amor se fundiam, transformando sua história em um símbolo de superação. Naquela noite, depois que todos se recolheram para dormir, Alejandro saiu para o jardim e olhou para as estrelas em silêncio. Ele se lembrou de seu pai, imaginando que de algum lugar ele também testemunhava aquele reencontro. Alejandro sentiu que finalmente havia cumprido a promessa que fizera: cuidar de Thomas, proteger sua família, ser forte. Ele colocou uma mão sobre o coração, fechou os olhos e agradeceu silenciosamente pelo amor, perseverança e segundas chances que lhe permitiram chegar àquele momento. Com o tempo, Alejandro continuou escrevendo, mas não mais apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro que desejava construir. Sua história se tornou um livro que muitos na vila liam com admiração e respeito. As palavras de Alejandro ressoavam com uma verdade que só alguém que conheceu a dor e a cura poderia expressar, e sua própria vida se tornou um exemplo de que a esperança sempre prevalece, mesmo quando o caminho parece sombrio. Assim, a história de Alejandro, Thomas e sua família encontrou seu verdadeiro final, não no sofrimento ou na tristeza, mas na realização de uma vida plena, na liberdade de serem quem eram, na força do perdão e na beleza de um futuro construído sobre alicerces de amor e luta. Fim. Muito obrigado por ter chegado até o final desta história emocionante.
Espero de verdade que você tenha gostado tanto quanto eu adorei contá-la. Adoraria saber seus pensamentos, então não hesite em deixar seu comentário abaixo. Quero saber suas opiniões, teorias e quais momentos mais te tocaram. Se você gostou da história e quer apoiar o canal Narrativas em Palavras, te convido a se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode gostar. Com o seu apoio, podemos continuar criando mais histórias cheias de emoção e drama. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos explorando novas narrativas que com certeza te cativarão. Te envio uma grande bênção, que Deus esteja sempre com você, e espero vê-lo de volta aqui muito em breve. Cuide-se!